Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 340, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. A importância da reunião de desobsessão. Então, para darmos sequência, somente quem já participou com regularidade de uma reunião de desobsessão é que poderá avaliar a extensão, a profundidade e a beleza de trabalhos dessa natureza. De fato, somente quem já participou com regularidade, com seriedade, com responsabilidade, somente quem, de uma certa forma, comprometidos com a justiça divina, aí nenhuma reunião é igual a outra. Isto porque em cada uma delas vêm sucessivos espíritos, cuja personalidade jamais são idênticas entre si. Nem nenhuma reunião. Os trabalhos são iguais. Pelo fato dos diversos seres que ali se apresentam. Devido cada qual trazer uma personalidade. Logo, se as sessões tratam dos problemas e casos que eles apresentam, todas elas são diferentes. Tal motivo pelo qual a reunião, ou melhor, pelo qual as reuniões produtivas, sérias, não apresentam repetições e nem podem ser taxadas de monótonas. É óbvio que cada caso é um caso. Podemos dizer que quase sempre, nunca que se repete, as manifestações, mas não podemos deixar de esclarecer que nas reuniões sérias, os benfeitores espirituais quase sempre retornam ali àquela reunião com aqueles amigos obsessores que por algum motivo aceitaram, que por algum motivo optaram por se redimir, pois
em uma, apenas, duas, três reunião ou sessão mediúnica de desobsessão não é suficiente, até que aquele nosso irmão, de fato, se desvincule daquele ou daqueles irmãos que se encontram no corpo físico, porque o tratamento é de médio e longo prazo. Por isso, não podemos generalizar, mas acontece que os benfeitores sabem sim quais os nossos irmãos que necessitam de mais de 1, 2, 3, 4, 5 retorno àquela casa espírita, àquela oportunidade do choque anímico. Porque quanto mais o espírito se aproxima-se dos médios, ele mais se conscientiza da verdadeira importância da desagregação. Cada vez mais, aquelas escamas em suas vistas se caem, vão se caindo, vão desaparecendo gradativamente, simplesmente porque elas não são as reuniões mediúnicas de desobsessão, nunca foram e não são monótonas. Todas oferecem peculiaridades. As mais diversas situações e, por que não dizer, interessantes reações inusitadas que ocorrem com os participantes e com os que se manifestam, proporcionam permanente aprendizado. Ambos precisam entender que o aprendizado é enorme, devido à particularidade da personalidade, da lei de causa e efeito, de ação e reação de cada qual. Cada um traz sua história. Cada um traz uma história, um conflito que automaticamente, expondo, não deixa de significar para ambas as partes aprendizado. De modo que apenas aqueles que tiveram a oportunidade de participar de reuniões
mediúnicas de desobsessão sérias conseguem entender os benefícios ali distribuídos. Fique bem claro que não nos estamos referindo à excentricidade, mas a minúcias das personalidades dos comunicantes, as minúcias das personalidades dos comunicantes, situações e dramas que se desenrolaram ou que se desenrolam ainda, as minúcias, as minuciosidades, os detalhes, na íntegra, a intimidade, que apenas o nosso irmão tem conhecimento. É óbvio, se tratando de personalidade. E mais ninguém. Cada caso, um caso. Cada história, uma história. Tal diversidade apresenta, tal diversidade apresenta-se, tal diversidade de casos, tal diversidade de minúcias que ali se desenrolam. Quantos milhões de conflitos carrega o indivíduo em seu âmago? Conflitos que o dilacera em todos os sentidos. Intimidades, particularidades, anos, séculos, milênios, que a humanidade desconhece. No livro da individualidade, nas páginas da individualidade, que de certa forma, nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, ali os nossos irmãos têm a oportunidade de expor, de certa forma, participar a muitos, de comunicar a muitos outros seres, de acordo, é óbvio, com a necessidade. Tal diversidade apresenta-se, porém, num contexto organizado, é óbvio, num contexto organizado, disciplina, responsabilidade.
os nossos irmãos não chegam ao relento, como muitas pessoas imaginam, e vão expondo seus conflitos, suas dores, seus transtornos, que não. Existe disciplina na pátria espiritual, na erraticidade. Porém, num contexto organizado, controlado, que é o esquema dentro do qual se desenvolvem os trabalhos, que é o esquema dentro do qual se desenvolvem os trabalhos. Existe esquemas, existe controle, existe organização. Os mentores, eles comparecem à casa espírita com apenas, podemos dizer, da seguinte forma: eles comparecem apenas com aqueles que eles sabem que encontram-se sob o amparo e a proteção deles. Aqueles, de fato, necessitados. Tivemos já várias oportunidades de assistir a alguns trabalhos na Terra, nas casas espíritas, quando lá, comparecendo a equipe espiritual com 8 irmãos necessitados. Mas, devido ao despreparo, devido à falta de responsabilidade, devido ao não compromisso com a verdade, irmãos charlatões, brincalhões, zombeteiros, para atrapalhar o trabalho dos mentores espirituais. Esses irmãos em sintonia com os médios indisciplinados. Várias manifestações eles provocam, sem que os encarnados percebam. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta: mas seja mais objetivo é impossível, mas vou tentar te explicar. Semelhante atrai semelhante. O médium indisciplinado, descompromissado com a verdade, descompromissado com os trabalhos, aquele médium que não estuda, aquele médium que não busca a higienização mental, a disciplina.
o compromisso, a responsabilidade, como já dissemos. Sabendo da irresponsabilidade do grupo de médiuns, da incapacidade dos dons mediúnicos de todos, esses nossos irmãos, eles se mantêm próximo aos médiuns. E quando o intermediador, como muitos consideram o doutrinador, quando o doutrinador pede para que algum espírito necessitado, se porventura deseja se manifestar, que se manifeste, esse espírito mistificador, zombeteiro, não se assuste com os termos, pois se você recorre no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, e se você ler todo o capítulo, você vai conseguir entender o que nós estamos dizendo. Pois ali aquele zombeteiro, ele se manifesta como os médios indisciplinados, totalmente fora de sintonia, de responsabilidade, os médios videntes todos desestruturados pela vaidade, pelo egocentrismo, pela idolatria. Esse irmão se manifesta, terminando aquela manifestação. Como não há disciplina naquela sessão, quando o conciliador, o doutrinador, solicita a presença de um outro espírito que se manifeste em outro médium, aquele mesmo espírito que acabara de se manifestar, ele se manifesta lá, passando-se por um outro ser. Nós já tivemos oportunidade de presenciar a manifestação de um só espírito em mais de 6, 8, 9, 10 médios em uma sessão mediúnica. Neste médio aqui, ele se apresenta na condição de masculino, naquele outro médio feminino, naquele outro médio masculino, feminino. 8, 6, 10 história apócrifa, mentirosa. E os mentores espirituais ali ao lado, só observando aquela fanfarra, aquele espetáculo, que aqueles espíritos ou aquele espírito, aqueles médios, aquele doutrinador, naquela sessão. E ali ao lado dos mentores, 3, 4, 5 espíritos, sofredor, necessitado, que eles ali levaram para poder receber os lenitivos através dos médios,
através das manifestações. Mas por que que esses mentores não afastam esse ou esses mistificadores, esses charlatões, esses impostores? Porque não depende dos mentores afastar os charlatões, mistificadores e impostores. Depende dos médiuns, o orai e o vigiai. A responsabilidade, a seriedade, o compromisso depende do médium, não depende dos mentores espirituais. E além do mais, se os espíritos charlatões ali em meio se encontram agindo dessa forma, porque os médiuns, de certa forma, permite. Porque o médium sério, responsável, disciplinado, jamais que ele, naquele momento, permite que esse nível de espírito faça dele chacota. Vamos para o próximo vídeo.